Olá a todos! Neste vídeo vamos visitar alguns aspectos da vida e obra de Newton e Euler no contexto da dinâmica de sistemas multicorpo. Newton formulou a segunda lei do movimento da seguinte forma: F igual a ma, ou seja, a força é igual ao produto da massa vezes a aceleração linear. Esta formulação foi estendida por Euler para o movimento de rotação, ou seja, τ igual a j vezes alfa. Quer isto dizer que o momento é igual ao momento mássico de inércia vezes a aceleração angular. De facto, Newton, ao analisar as trajetórias dos planetas, estudou a translação entre pontos. Newton considerava os planetas como esferas pesadas, os quais eram materializados por pontos, que não têm área nem volume, portanto, não precisam de orientação. Por seu lado, Euler, ao analisar o movimento dos barcos, definiu o corpo rígido e estudou a rotação. Aqui podemos ver o frontispício das obras de Newton e de Euler, nomeadamente Principia e Mecânica. As equações do movimento de Newton-Euler, também chamadas equações do movimento de translação e de rotação, podem ser escritas do seguinte modo: F igual a ma para o movimento de translação, τ igual a j vezes alfa para o movimento de rotação. Esta formulação constitui o âmago das metodologias associadas à dinâmica de sistemas multicorpo. Vamos agora falar da vida e obra de Newton. Convém desde já referir a peste bubónica do século XVII, que aconteceu nos anos de 65 e 66 e que dizimou 25% da população de Londres. Devido ao confinamento, Newton, que estava em Cambridge, regressa à terra natal, Lincolnshire. Este período de confinamento foi muito enriquecedor para Newton, que terá dito I was in the prime of my age for invention. Portanto, Newton acreditava que aquele período correspondeu ao auge da sua criatividade. Em 1666, o annus mirabilis, Newton desenvolveu o cálculo, estudou as equações do movimento e formulou a lei da gravitação universal. Tudo isto foi feito aos 23 anos de idade. Reza a lenda que uma maçã terá caído na cabeça de Newton. O que de facto se pode constatar, consultando a biografia de Newton, publicada em 1752 pelo seu conhecido William Sturcley, é o seguinte: Why should that apple always descend perpendicularly to the ground? Portanto, Newton questionava-se por que é que os corpos caem para o chão e não, por exemplo, obliquamente. Isto depois de ter observado a queda de uma maçã. Newton teve um grande diferendo com Leibniz sobre quem teria sido o primeiro inventor do cálculo. Convém aqui relembrar que cálculo significa taxa, variação, e era precisamente este aspecto da variação que interessava a Newton no contexto do estudo do movimento. Em 1669, Isaac Barrow escreve uma carta a Collins e mostra que Newton estava a estudar o cálculo, como podemos observar aqui na figura da esquerda, em que pela primeira vez se calculou a área abaixo de uma linha curva e definida no intervalo. Por sua vez, Leibniz, em 1673, escreve uma carta a Oldenburg referindo o seu trabalho sobre o cálculo. Portanto, aqui podemos ficar com a indicação que Newton teria sido pioneiro. Leibniz foi quem primeiramente publicou um trabalho sobre cálculo infinitesimal.
Na figura da esquerda, podemos ver um excerto do artigo de Leibniz, publicado em 1684, e cujo título é Nova Métodos pro Maximis et Minimis. Este artigo foi publicado na revista científica Acta Eruditorum, cujos coordenadores eram Leibniz e Bernoulli. Porém, Newton foi pioneiro no tema, sendo reconhecido como o primeiro inventor do cálculo, como atesta aqui um documento da Royal Society de 1712. É curioso que, à época, a Royal Society era presidida pelo próprio Newton. Em 1978, o físico norte-americano Michael Hurt publicou uma obra em que apresentava as 100 personalidades que influenciaram mais determinantemente a história da humanidade. Nós temos aqui um ranking parcial. Na posição 86 temos o navegador português Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para a Índia. Na posição 9 temos o navegador português Cristóvão Colombo, que ao serviço dos reis católicos de Espanha descobriu as Américas. Na segunda posição, segundo este autor, está Isaac Newton, sendo, portanto, a segunda personalidade que mais influenciou as nossas vidas. Há uma frase muito interessante que é utilizada, por exemplo, no Google Académico, que diz "Stand on the shoulders of giants", e que também está cunhada nas moedas de 2 libras, "Standing on the shoulders of giants". Esta célebre frase é corretamente atribuída a Newton, que na sua forma original reza o seguinte: "Se vi mais longe, foi porque estava aos ombros de gigantes". Esta mesma ideia já era partilhada por autores pré-newtonianos, nomeadamente por Goodman e Herbert, e que dizem basicamente o seguinte: um anão aos ombros de um gigante vê mais que os dois. Porém, foi Newton quem imortalizou esta ideia, de uma forma muito elegante, na seguinte redação: "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants". De facto, esta frase aparece numa carta escrita por Newton a Hooke, em 1675, onde, a linhas tantas, podemos de facto encontrar a frase "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants". Há quem diga que esta frase é uma mensagem subliminar para Hooke, porque seria uma pessoa de baixa estatura. Vamos agora falar da vida e obra de Euler. Euler nasce em Basileia, forma-se em Basileia, vai para São Petersburgo, vai para Berlim, regressa a São Petersburgo e morre. Convém chamar a atenção que Euler se formou com 15 anos. Casou-se com Catarina, tiveram 13 filhos. 4 anos antes de casar, ficou cego de um olho. Em 71, ficou totalmente cego. E é curioso que em 75 Euler publica um artigo por semana. Como é que ele conseguia sendo cego? Tinha 2 assistentes, um para ler e outro para escrever. Outro dado curioso é que após a morte de Newton foram publicadas 228 obras desenvolvidas por Euler. Euler foi de facto uma personalidade notável em vários domínios, tendo inúmeros contributos em matemática, física, mecânica, entre muitas outras áreas do saber. As antigas União Soviética e Alemanha de Leste homenagearam Euler através de selos, nos 250 anos do nascimento e nos 200 anos da morte, respectivamente, como podemos observar nestas 2 figuras. A Confederação Helvética homenageou Euler com um selo comemorativo dos 300 anos do nascimento.
e com uma nota de 10 francos suíços. Em 2013, um logótipo usado no Google foi dedicado a Euler, como podemos observar na figura da esquerda. Há uma cratera lunar de impacto dedicada a Euler, a qual foi fotografada durante a missão Apollo 17 de 1972 e que podemos observar aqui na figura da direita. Se quisermos considerar os 5 números notáveis, eles são os seguintes: o 1, o 0, o π, o e e o i. E o que é interessante é que Euler juntou-os todos na equação chamada identidade de Euler. Há quem diga que esta equação tem um diálogo interno. O π vira-se para o i e diz ser real, ao que o i responde ser racional. Entretanto, o e intervém e diz juntemo-nos para formar a unidade. Em 1988, David Wills publicou o trabalho Which is the Most Beautiful, no qual evidencia que a identidade de Euler é considerada a mais bela equação matemática. Falemos agora de números amigos. 2 números são amigos quando a soma dos divisores de um é igual ao outro, e vice-versa, como por exemplo o par de números 220 e 284. Ou seja, a soma dos divisores de 220 é igual a 284 e a soma dos divisores de 284 é igual a 220. Portanto, quando há esta reciprocidade entre 2 números, eles dizem-se amigos. Há números amigos associados a autores, como por exemplo Pitágoras, que apresentou o par de números amigos 220 e 284. Fermat apresentou um outro par de números amigos e Descartes também. E é muito interessante vermos que Euler apresentou 58 novos pares de números amigos, o que é de facto notável. Os ângulos de Euler servem para definir as orientações dos corpos. Estes ângulos não são muito utilizados em dinâmica de sistemas multicorpo devido aos problemas que resultam de singularidades. E então como é que nós podemos ultrapassar esta dificuldade? Utilizando os parâmetros de Euler. Temos, portanto, aqui mais 2 contributos de Euler. Euler popularizou o uso de vários símbolos, como por exemplo, coeficiente de atrito, somatório, função, unidade imaginária e logaritmo natural. Vamos agora ver quais são as linhas académicas de Euler e de Newton. Euler foi orientado por Johann Bernoulli. Foi o Bernoulli que solicitou ao Euler que estudasse o movimento dos barcos. É neste contexto que ele desenvolve o conceito de corpo rígido. Johann Bernoulli foi orientado pelo irmão Jacob Bernoulli. Este, por sua vez, foi supervisionado por Leibniz. E aqui podemos ver que Leibniz e Newton são contemporâneos. E por aí adiante. Até observarmos que Nicolau Copérnico, um grande defensor da teoria heliocêntrica, está na linha académica de Leonhard Euler. Por sua vez, Isaac Newton foi supervisionado por Isaac Barrow, e Isaac Barrow, que tinha ido para a Itália e estudou com Vincenzo Viviani, este que por sua vez foi orientado por Galileu. Daí, alguns autores defenderem que Newton fez os seus desenvolvimentos na esteira de Galileu, o que faz todo o sentido, que eles estão na mesma linha académica. Galileu foi supervisionado por Ricci e Ricci por Niccolò Fontana. Niccolò Fontana era autodidata. Se quisermos agora olhar para a descendência, podemos ver que Newton supervisou Coates, Coates-Smith e Smith-Taylor. Euler
Foi o supervisor de Lagrange que nasceu em Itália e faz a sua vida profissional em França. Foi o supervisor de Fourier. Foi também o orientador de Poisson. E por aí adiante. Aqui podemos observar a transição da gravura a preto e branco para a fotografia a cores. E também o movimento da Alemanha para os Estados Unidos. Na linha de descendência académica de Newton, podemos observar os seguintes descendentes. Edward Ruth publicou um livro muito interessante sobre dinâmica de sistemas de corpos. Foi também o supervisor de Robert Webb, este que por sua vez foi o orientador de Richard Southwell. Este Richard foi o orientador de Oleg Zienkiewicz, um dos pioneiros do método dos elementos finitos. Também supervisionou Christopherson. Por sua vez, Abraham Tobel supervisionou William Gear, conhecido por Bill Gear, que foi do Reino Unido para os Estados Unidos e desenvolveu um método de resolução de equações diferenciais ordinárias. Foi também o supervisor de Linda Petzold, que tem contributos importantes também no cálculo computacional. Por sua vez, Christopherson supervisionou Dawson. Dawson é muito conhecido na área da tribologia. Dawson foi o supervisor do professor Sousa Miranda, que nos anos 80 foi para a Universidade de Leeds fazer o doutoramento em tribologia. Quando regressa, é o supervisor científico de Pimenta Claro. Pimenta Claro orientou apenas um estudante de doutoramento. Ou, se quisermos, numa linguagem matemática pura, orientou um e um só, que fui eu próprio. E esta linha descendente há de continuar por aí fora. Resumindo, o que vimos neste vídeo? Começamos por fazer uma revisão das equações de Newton-Euler, para de seguida apresentar uma narrativa breve sobre Isaac Newton. Seguiu-se uma exposição resumida sobre Leonhard Euler. Finalmente, foi apresentada a genealogia académica de Newton e Euler. Terminamos este vídeo apresentando sugestões de leitura complementar. Muito obrigado!